Glória a Deus, amém. Como é que vocês estão? Ninguém está bem, a gente precisa fazer o louvor de novo. Porque está todo mundo... Amém, como é que vocês estão? Está todo mundo feliz? Amém, glória a Deus. É muito bom estar na arena de vocês, eu sou do outro, né? E eu sinto saudade de ser daqui, mas está muito bom o meu. Amém. Glória a Deus. Gente, eu queria chamar alguns visitantes que me passaram aqui. Eu queria que você que está nos visitando, que você possa ficar de pé. Eu vou falar alguns nomes. Se eu não falar o seu, fique de pé, querido, que você está aí. Cauê, Evelyn, Jamile e Jonas. Fica de pé. Cauê, Evelyn, Jamile e Jonas. Só achei um. Tem mais alguém aí? Seja muito bem-vindo. Tem mais alguém que está nos visitando? Pode ficar de pé, quem está nos visitando. Calma que eu não vou mandar você fazer vergonha, passar vergonha. Gente, como é que a gente recebe os nossos visitantes? Eu queria chamar todo mundo para ficar de pé, para receber os nossos visitantes, amém? Aplaudam a Deus pela vida deles. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. A minha oração é por você, para que você possa escutar uma palavra de Deus hoje, amém? Eu queria que você pudesse sentar agora, eu vou chamar alguns vídeos de avisos e logo em seguida o vídeo da nossa série, amém? Hoje é arranque a mordaça da culpa. Quem já se sentiu culpado por alguma coisa? Eu já, muitas vezes. Demais. Gente, culpa, explicando para vocês, a culpa é um sentimento que vem após uma pessoa julgar a si mesmo por um comportamento passado, por uma situação que você viveu. Quando é que a gente se sente culpado? Quando você vive uma situação que talvez a responsabilidade dessa situação não foi sua, mas você carrega essa responsabilidade com você. É quando acontece uma coisa com você e você assume a responsabilidade daquilo. Ou quando você julga a si mesmo. Quando você se julga, você traz a culpa para você. Você acredita que aquilo é culpa sua, aquilo que aconteceu é culpa sua. Foi o que aconteceu nesse testemunho que a gente acabou de ver. Essa moça, ela passou por uma situação dificílima ali. E ela foi abusada sexualmente pelo pai. E o que acontece? Ela nunca falou, ela sempre se sentiu culpada por aquilo. Pessoas que passam por uma situação de abuso, geralmente elas se culpam pelo que aconteceu. Porque, infelizmente, é o que a nossa sociedade tem pregado. Por mais que a gente ouça nas mídias sociais falando que a voz da vítima basta, o testemunho da vítima basta, mas a gente também vê tantas outras pessoas trazendo acusação. Tantas pessoas que questionam, mas que roupa ela vestia? Mas como ela se comportava? Será que ela não demonstrava interesse? Será que a hora que ela estava passando por aquela rua não fez com que aquilo acontecesse? Ao mesmo tempo que muitas pessoas defendem, dizendo que não tem problema, a culpa não é sua, a gente tem um tantão de outras pessoas que estão nos acusando constantemente. Quem nunca se sentiu julgado por uma roupa que vestiu, por alguma situação que aconteceu na sua casa e carrega essa culpa com você? A culpa, ela é um sentimento destrutivo que pode acabar com a nossa vida. A culpa, ela traz um fardo tão pesado para a gente, quando a gente assume algo que não é nosso e a gente se sente culpado por aquilo, é tão pesado que isso pode gerar outras doenças. Vocês estão me entendendo? O sentimento da culpa é uma carga negativa sobre nós, deixarmos de acreditar em nós mesmos. E isso afeta nosso pensamento sobre o mundo, nós mesmos e Deus. Quando a gente se sente culpado por alguma coisa, a gente começa a denegrir a nossa imagem. A gente se sente merecedor de conquistar alguma coisa. A gente acha que as pessoas não olham para você da mesma forma. A gente acha que Deus não olha para a gente da mesma forma. Dificilmente uma pessoa que carrega esse fardo da culpa, ela consegue se relacionar com Deus, pelo menos naquela área.
Geralmente, quando a gente é culpado por alguma coisa, se sente culpado por alguma coisa, a gente não fala. E é por isso que o tema é a mordaça da culpa. Porque a culpa nos faz ficar calados. E ficar calado é o que nos aprisiona. Aprenda uma coisa, toda vez que algo acontece com você, que você peca, ou que algo muito ruim aconteceu com você, ou uma situação difícil, se você não consegue falar sobre isso, se você não consegue compartilhar isso com uma outra pessoa para te ajudar, provavelmente isso está te aprisionando. E dificilmente você vai conseguir se relacionar com Deus nessa área. Quantas vezes a gente não consegue se relacionar com Deus, por exemplo, por conta do nosso pecado? Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa que vai contra aquilo que Deus prega, e ao invés de nos arrepender e mudar a nossa atitude, se jogar nos pés de Deus, a gente passa a se cobrar por aquilo. Eu não mereço a presença de Deus, eu não mereço que a minha mãe me trate de um jeito assim, porque eu sou desse jeito mesmo. Eu não mereço que as pessoas confiem em mim porque eu já traí alguém, porque eu não sou digno de confiança, porque aconteceu uma situação difícil e eu me sinto culpado por aquela situação que é difícil. Vocês estão me entendendo? O sentimento de culpa não nos motiva a sermos melhores. Ao contrário, o sentimento de culpa, além de te aprisionar, ele vai fazer você se colocar de novo naquela situação. Ao contrário de arrependimento. Quem aqui sabe que é diferente arrependimento e culpa? Que são dois sentimentos diferentes, são duas coisas diferentes. Quem sabe a diferença? Pronto, hoje você vai saber. E é importante a gente saber isso, porque muitas vezes a gente acha que está arrependido por alguma coisa que aconteceu, mas a gente não consegue ser livre naquela área. A gente continua aprisionado. Aqueles pensamentos continuam nos acusando. Porque, na verdade, você não está arrependido. Você está com peso na sua consciência. É aquele julgamento. Julgamento sobre nós mesmos. Tem uma história que, quando eu estava pesquisando sobre isso, eu li na internet. Era um site de psicanálise. E eu vi no comentário, uma mulher colocou assim, eu vou ler para vocês. É um comentário que ela fez, está embaixo. Estou me sentindo muito mal e estou com depressão. O filho da minha vizinha de 12 anos e os amigos dele ficavam jogando bola em frente à minha casa e quebravam as minhas flores. Eu furei 2 bolas deles. Quem já teve uma bola furada pelo vizinho? Agora presta atenção na segunda parte. Eu sei que eu estou errada. Falei com a mãe várias vezes, mas não adiantou. Foram 7 meses vivendo isso. Eu chamei de demônio e a mãe e o pai vieram falar comigo sobre o que eu tinha feito. Estou me sentindo muito culpada por tudo que eu fiz. Não tenho nem vontade de ficar na minha casa. Moro sozinha, tenho 52 anos, não tenho filhos e nem marido. Já tive depressão várias vezes e agora eu estou deprimida. Me sinto muito mal. Já pensei até em morrer. E aí? Às vezes parece uma coisa tão simples, tão pequena. É muito forte essa história, porque é uma coisa tão pequena. Uma coisa que você fez que nem é culpa sua. Aí a resposta a esse comentário diz assim, você não está errada. Há crianças muito mal educadas, que não conhecem limites e não respeitam ninguém. Culpa dos pais. Não dê muita importância a isso, afinal, eles não merecem o seu sofrimento. E eu digo a mesma coisa para você. Quantas vezes a gente acaba se culpando por situações tão pequenas que aconteceram na nossa vida e a gente faz disso uma coisa muito grande. A gente faz disso um monstro. Uma vez no meu trabalho, aconteceu o seguinte, só um instante. A minha agência, eu trabalho numa agência bancária e está em reforma, então ela foi fechada. O que foi dito foi, como a agência toda vai reformar,
vocês podem ficar com o que quiser. Qualquer coisa que tiver na agência. Sofá, poltrona, mesa, tudo, birô, tudo. Vocês podem escolher o que vocês querem, cadeiras, tudo. Vocês podem, painel, um monte de coisa. A agência toda, só não podia pegar a TV, ventilador, tudo vocês podem pegar. E aí, imagina a guerra que foi a gente saqueou a agência. E aí pode pegar tudo. O que acontece? A gente criou uma regra lá no meu trabalho. Vamos fazer assim? No que vocês tiverem interesse, você etiqueta com o seu nome. Você fala, eu quero essa mesa. Tem, várias mesas. Eu quero essa, tá? Vou botar o meu nome aqui, que uma é minha. Vou botar o meu nome nessa cadeira, que essa é minha. A gente etiquetou tudo e tal. Então, assim, todo mundo de acordo, sem briga, sem confusão. E aí chegou o dia que tinha que levar as coisas. E o que acontece? Uma das pessoas achou ruim de estar tudo aqui etiquetado e começou a sair tirando. E aí eu já tinha dito para todo mundo que eu queria aquele birô. Eu queria aquele imóvel lá, era meu. Eu queria aquele, pronto, eu só quero isso. Não quero mais nada, só quero esse. Pode pegar tudo, só quero esse e a minha cadeira, a cadeira que eu sento. E é o que aconteceu. Ninguém tinha demonstrado interesse naquele negócio. E tinha mais duas. Ninguém demonstrou interesse. Só que eu vi que as outras duas que tinham estavam quebradas. Então eu fui lá e escolhi aquela e disse, não, essa é minha, ninguém quer. Eu vou ficar com essa, que não tem problema nenhum. Quando foi na hora de tirar, que eu fui olhar, uma colega minha estava botando no caminhão. Aquela mesa que eu queria, que eu tinha escolhido, botei o meu nome. E aí ela começou, mas Thay, não tem problema, são todas iguais. Você pode pegar a outra. Eu disse, tá, são todas iguais, mas essa é minha. E ela, não, mulher, rindo, né? Mas são todas iguais, mulher, pra que fazer questão por uma coisa tão boba? Mulher, são todas iguais. Ela falando isso e levando a minha mesa, né? Levando o meu negócio. Eu disse, mulher, se são todas iguais, eu reservei essa pra mim. Eu reservei essa porque ninguém tinha demonstrado interesse. E essa tá tudo certinho, as outras têm coisa quebrada, eu não quero. Ninguém tinha demonstrado interesse. Ela, mulher, mas são todas iguais. E levando o negócio. Resumo dessa situação. Eu comecei a ficar muito irada. Comecei a ficar muito colérica. E quando eu sou melancólica, meu principal temperamento é melancólico. Por mais que muita gente me vê, me acha séria, eu sou melancólica, topada. E aí eu já comecei a querer chorar. Comecei já a ficar estressada, aquela sensação de choro. E aí eu sempre fui acostumada a abrir mão das coisas. Eu sempre achei que o melhor era abrir mão. Amém, realmente, melhor é dar do que receber. Mas eu também muitas vezes perdi por não fazer questão de alguma coisa. Eu disse, não, esse é meu. Eu coloquei lá. O meu chefe foi e disse, ela botou o nome dela, eu vi, é dela. E eu comecei a ficar muito chateada. Só que naquele momento, aquela pessoa estava pegando, levou para o caminhão e ela agiu completamente errado. Todo mundo viu. Só que como ela estava com aquela cara feliz, não, mulher, é tudo igual. E eu estava com aquela cara desse tamanho, brava, com choro, eu saí como errada. Era meu direito. E eu comecei a me sentir culpada por aquilo. Eu lembro que eu me senti tão mal, que eu fui lá para outra sala e comecei a chorar. Eu disse, não quero mais nada. Eu comecei a me sentir tão mal. Eu me senti extremamente culpada por ter acontecido aquela situação. Eu me senti culpada porque as pessoas estavam vendo, porque eu estava sendo ruim, porque eu não abri mão. Eu estava se sentindo culpada porque ela pegou aquele negócio e era para mim ter vindo antes e guardado. E aquilo me consumia, eu me senti extremamente culpada, minha cara estava daquele tamanho. E eu comecei a me sentir muito mal, aquilo roubou a minha paz naquele dia. Às vezes são coisas tão pequenininhas, só que a soma dessas coisas nos fazem perder o nosso dia, nos fazem perder a nossa semana, nos fazem perder o nosso mês, nos faz perder amizades. Eu me senti muito culpada e eu coloquei aquela situação diante de Deus e eu disse, a culpa não é minha. Eu tinha direito, eu abri mão, no final das contas eu abri mão e peguei outra. Mas eu disse, Deus, a culpa não é minha. Mas eu também não vou estragar o relacionamento que eu tenho aqui na agência. Não vou permitir que essa situação, que é exatamente o que o diabo quer,
fazer com que você que é cristão, você que teme os princípios, exatamente isso que o diabo quer, que você comece a se sentir acusada. Porque as pessoas, eu ouvi pessoas comentando, oxe, mas ela é cristã, por que ela está fazendo questão de uma besteira? Sabe? E é exatamente esse tipo de pensamento que o diabo coloca. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente passa por alguma situação e a culpa não é nossa, mas a gente vai e assume a responsabilidade. E aquilo começa a corroer o nosso interior. Deus, ele não quer que a gente viva dessa forma. O diabo, ele vai colocar pensamentos acusadores, de que foi você que fez, de que a culpa é sua mesmo, de que você provocou briga, de que estava tudo bem, e você que foi atrás, de que a culpa é sua. Só que não é isso, essa não é a verdade. Existem responsabilidades que são nossas, mas existem responsabilidades que não são suas, e você não pode assumir no lugar de quem realmente é culpado, amém? Quando você carrega responsabilidades que não são suas, isso se torna um peso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é libertar-se disso, liberte-se da culpa. Tira, arranca esse sentimento que há em você, de assumir a responsabilidade de tudo, de achar que tudo é culpa sua, de que tudo foi por sua causa, que não é. Junto com a culpa vem um sentimento de acusação, de inferioridade, de negação. Quantas pessoas perdem seus sonhos porque um dia se sentiram fracassadas naquela área e elas se sentem culpadas e não conseguem ir adiante. A culpa faz com que você tenha uma baixa autoestima, se sinta inferior às outras pessoas porque acha que a responsabilidade é sua. Negação de que você não merece alguma coisa, quando na verdade existem sonhos de Deus para a sua vida. Você é merecedor e você foi merecedor do sangue de Jesus. Amém? Lá em 1 João 1,9 diz assim. Eu queria que você abrisse lá em 1 João 1,9. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. 1 João 1,9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quando você se liberta da culpa, quando você escolhe isso, colocar para fora, falar, liberar quem está te acusando, liberar quem te colocou nessa situação, a Bíblia fala que quando você confessa os seus pecados a Deus, você é liberto. E quando você confessa o seu pecado ao seu líder, alguém que pode te escutar, que pode te dar um direcionamento, você é curado. Amém? A diferença entre culpa e arrependimento. Eu vou te dar 2 exemplos da Bíblia, Judas e Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E ele sentiu um arrependimento tão profundo, ele se sentiu tão mal. Mas o arrependimento dele era tão profundo que ele foi lá e fez diferente. O arrependimento faz você mudar a sua atitude. Faz você não voltar, não é sobre voltar atrás. É sobre você entender que você fez. Você assume a sua responsabilidade, você confessa a Deus o seu pecado, só que você entende que a partir de agora você vai fazer diferente, amém? É quando você peca, não é negar que você pecou. É você aceitar que você pecou, é aceitar que você não merece, que você é pecador, e você entender que não. Mas daqui para frente eu não quero mais isso, eu não quero essa vida para mim. Eu aceito o perdão de Deus. Você só consegue receber o perdão de Deus quando você de verdade se arrepende. Amém? Pedro foi essa pessoa. Pedro, ele se arrependeu verdadeiramente. Ele mudou a atitude dele, ele foi lá e foi pregar. Foi ganhar almas para Jesus. A Bíblia fala que Pedro, Pedro era a pedra onde a igreja
foi fundamentada. A partir de Pedro, a igreja nasceu. Ele foi lá e ganhou almas para Jesus. Ele foi lá e levou o evangelho, amém? Judas, ele vendeu Jesus, ele traiu igualmente, igual Pedro, ele traiu a Jesus. Só que a diferença é que Pedro se sentiu tão culpado, ele sabia que o que ele tinha feito era errado. Mas ao invés de ele simplesmente se arrepender e colocar aquilo diante de Deus e voltar a se relacionar com Deus, ele preferiu se culpar por aquilo. A culpa é um julgamento a nós mesmos. Então ele foi lá e se suicidou. Ele achou que ele não merecia viver. Ele achou que ele não merecia a presença de Deus. Realmente, nós não merecemos. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que Jesus, ele pagou um preço por nós. Mesmo sem merecermos, Jesus morreu por nós naquela cruz. Amém? Libere o ofensor. Comece a reconhecer quem acusou você. Comece a reconhecer quais foram as pessoas que fizeram alguma coisa de ruim com você. As situações que te colocaram os ambientes que te colocaram numa situação difícil. Comece a reconhecer quem falhou com você, que não é culpa sua. Não assuma a falha de outra pessoa. Amém? Comece a reconhecer a sua responsabilidade. Negar a responsabilidade é diferente. Você assumir a sua responsabilidade, você assumir a responsabilidade de outra pessoa. Quando aquela moça do vídeo falou, ela estava assumindo a responsabilidade que não era dela. A culpa foi de quem fez aquilo com ela. A culpa é de quem machuca. Não é sua. Não interessa o que você fez. Interessa sim. Vai lá e confessa ao seu líder. Mas não importa. Se uma pessoa ela é abusada, se uma pessoa ela passa por uma situação de extremo constrangimento, como consequência de ter falado alguma coisa, não importa. Às vezes a gente fica se culpando. Isso é tão ruim, porque a gente não consegue se relacionar de novo com outras pessoas. Quando de fato conhecemos a Cristo e entendemos que por meio da sua graça e da sua misericórdia, podemos deixar ir. Comece a pensar nas situações que já aconteceu com você, que acredite, é comum. Comece a vasculhar. A minha oração é para que você consiga identificar pequenas situações que você carregou a responsabilidade, que você carregou a culpa. Isso tirou a sua paz. Amém? E eu quero trazer 3 coisas que você precisa fazer para você ser liberto da culpa. Amém? A primeira delas é: permita-se ser amado. Deus, Ele deseja te amar. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem já cobrou tanto de si mesmo por ter cometido algum pecado? Eu passei por isso. Agora sim. Eu passei por isso. Quando eu entrei na igreja, eu tinha uma grande dificuldade na área sexual, pornografia e masturbação. E talvez seja uma situação que você esteja passando. Você está se culpando por causa disso. Eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus, eu fui para o Revisão de Vidas. Mas tem gente que diz, eu fui para o Revisão e nunca mais pequei. Eu acho isso incrível. Mas eu fui para o Revisão de Vidas e ainda assim eu fiquei com essa dificuldade, esse problema, esse pecado. E eu me senti extremamente culpado. Muito culpado a ponto de não conseguir falar com as pessoas, de não falar com a minha liderança, não porque eu não confiava nele, mas porque eu estava culpado. Eu estava mal por aquilo. Só que eu estar mal não fazia eu parar de pecar. Pelo contrário, me fazia pecar mais, me fazia pensar que era melhor desistir do reino de Deus, que era melhor desistir daquilo que eu estava vivendo porque não era para mim. E talvez seja essa a sua situação. Mas eu decidi não me culpar mais, mas sim pedir ajuda. Eu falei com meu líder, eu abri a minha vida. E, pelo incrível que pareça, não foi nenhum milagre, Deus não apareceu na minha frente para que isso passasse.
Simplesmente eu decidi que aquilo ali era pecado, era contra o reino de Deus, e eu decidi mudar. Eu decidi parar. Eu decidi vencer. E hoje eu posso falar que não existe mais culpa em mim. Não existe mais isso em mim. Eu venci. E eu tirei as mordaças da culpa, porque eu decidi me arrepender. Vai, não peques mais. Quantas vezes a gente fica guardando um pecado, hein? É uma coisa boba, é um pecado que a gente acha que não preciso falar. Mas de um fundo, quando você vai se relacionar com Deus, quando você vai assumir uma posição, aquilo te cobra, aquilo te acusa. Se você tem um pensamento acusador na sua vida, se algo te acusa hoje, você precisa confessar isso. E como o Álvaro falou e como eu falei aqui sobre Judas e Pedro, a culpa ela não é arrependimento. Não permita que pensamentos acusadores venham sobre a sua vida. O arrependimento não te acusa. Quando você se arrepende, você confessa o seu pecado e você se entrega a Deus, você é perdoado e o seu pecado é lançado no mar do esquecimento. Amém? Deus ele não vai cobrar. Acabou, sumiu, vida que segue, nova vida, mudança de vida. Amém? Aceite o amor de Cristo por você. Você precisa se aceitar ser amado. Deus ele quer te amar. E quando a gente peca, a gente acha que não merece o amor de Deus. Mas na verdade, Deus ele morreu naquela cruz por você, por amor a você. E ele fez isso para pagar pelo seu pecado. Deus ele te ama tanto que ele escolheu pagar o preço do seu pecado, um preço de morte. Esse é o amor de Deus. E às vezes a gente não consegue receber o amor de Deus. A gente acha que não merece. O diabo fica nos acusando. Vem aquele pensamento ruim de que você não presta, de que não vai dar nada. Sabe? Vem as palavras que você ouviu na sua casa, na sua infância, de que você não presta, de que você não vai conseguir, de que o seu sonho é muito pequeno. E às vezes a gente cresce nesse tipo de lar, nesse tipo de casa, onde a gente passa por situações difíceis, a gente passa por situações complicadas lá, e aquilo começa a roubar os nossos sonhos, começa a roubar de viver algo melhor, rouba algo de nós. A segunda coisa que você precisa fazer é aprender a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus nas situações mais improváveis. Como a Alexia falou aqui na oferta, aprenda a confiar em Deus quando tudo está dando errado. Aprenda a confiar em Deus quando alguma coisa ruim acontece na sua vida. A gente se afasta da presença de Deus quando alguma coisa ruim acontece. Você não nasceu na família errada. Você não tem os pais errados. Não importa o que tenha acontecido na sua infância, Deus, ele permitiu que acontecesse para que você gerasse um testemunho. Amém? Quem aqui tem pais separados? Muita gente. Eu sou uma das que tem os pais separados. A gente estava no Arena 1 e a gente vê a quantidade de pessoas que crescem numa família desestruturada, numa família que não é saudável. E eu sou uma dessas pessoas. A Thay, ela trouxe aqui o tópico de liberar o ofensor. Né? O Álvaro, ele estava na situação que se sentia culpado. Mas eu culpava alguém pela minha vida. Eu culpava alguém pela família que eu estava. Eu culpava o meu pai. Né? O meu pai, eu cresci num lar totalmente desestruturado, onde eu fui machucada, não fisicamente, mas emocionalmente, onde eu não cresci com afeto, onde eu não cresci com carinho, onde eu não cresci com a palavra. E por muito tempo eu cheguei a pensar que eu tinha nascido no lar, na família errada. Eu cresci com meu pai pegando faca para matar minha mãe, eu vendo isso. Eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, eu tendo que entrar no meio da briga dos dois para separá-los. E eles se separaram, né? De fato, divorciaram. Mas eu passei muito tempo com traumas e com dores emocionais dentro de mim. De
eu não sou merecedor, eu nunca vou conquistar, eu nunca vou conseguir ter uma família, eu não consigo liberar perdão. Eu passei muito tempo sem liberar perdão na vida do meu pai. 3 anos sem falar com ele. E ele ainda estava morando na minha casa. E eu não conseguia olhar para ele. E a vez que eu cheguei a olhar nesses 3 anos, eu olhei nos olhos dele e falei, desejei a morte dele. Falei, eu quero que o senhor morra. E foi muito um relacionamento totalmente conturbado, onde eu via o Dia dos Pais, eu sempre chorava porque eu via o pessoal postando foto com os pais, meu herói, meu pai. Ah, meu pai é um herói que não usa capa. E eu falei, mas eu não tenho esse herói, eu não tenho essa presença paterna, eu não tenho esse homem, eu não tenho esse exemplo na minha vida. E eu sempre o acusava, eu sempre colocava a culpa nele. Por tudo que ele fez na minha vida, por tudo que ele causou em mim. Mas eu decidi liberar, eu decidi perdoar. Porque não somos responsáveis pelas feridas, mas nós somos responsáveis pela cicatrização. Então eu decidi ser curada, eu decidi receber o perdão e o amor de Deus sobre a minha vida. Então o refúgio que eu não tive na minha casa, a palavra, o abraço que eu não tive do meu pai terreno, eu recebi do meu pai eterno. Eu recebi de Deus. Então, se você está aqui hoje, você é dessa pessoa, você teve esse lar que você nunca recebeu uma palavra, um abraço, filha. Meu pai nunca me deu um abraço e te amo, filho. Eu nunca recebi isso do meu pai. Mas eu recebo todos os dias isso de Deus. E você está aqui hoje porque Deus quer falar isso para você. Que o que você não teve na sua família, você tem com Ele, você tem nele. Você não nasceu na família errada, como a Thay disse. Mas essa família é o que te capacita, é o que te prepara para viver o melhor de Deus para a sua vida. E é isso que eu queria falar para vocês. Amém? Eu acho que agora pegou. Glória a Deus. Não... Foi o que a Arielle falou. Nós não somos responsáveis pelas feridas que foram causadas em nós. Mas você tem responsabilidade na cura que vai vir sobre a sua vida. E para que você seja curado, você precisa se libertar disso. Você precisa se libertar de quem te acusou. Você precisa se libertar da falha que você cometeu, do seu pecado, e receber o amor de Deus e confiar nele, de que ele está no controle, mesmo na situação ruim. Deus, ele não quer o seu mal, mas é nessa situação ruim que os melhores e maiores testemunhos virão. É na situação ruim, é no ambiente ruim que o milagre vai surgir. Amém? Lá em Salmos 18, 2... diz assim: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Essa é a palavra que Deus tem para você. Com ele você está segura. Com ele você está seguro. Busque a presença de Deus. Vai até o altar de Deus. Vem até o altar de Deus. Amém? E a terceira e última coisa... para você se livrar dessa culpa, arranque a mordaça da culpa e volte a sonhar. É nessa situação difícil que a gente que a gente larga o nosso sonho, que a gente acha que não é merecedor. São as consequências dos traumas e das feridas causadas pela culpa, fazem com que você não acredite que é possível sonhar. E às vezes pessoas são colocadas na sua vida para te acusar e para ridicularizar o seu sonho. Eu não sei você, mas eu já tive sonhos ridicularizados. Sonhos que Deus colocou na minha vida e que eu ouvi palavras de que não era o suficiente. Quem já teve um sonho
que talvez as pessoas não acreditaram nele e acharam que era muito? Eu já tive esse sonho também. Gente, eu já passei por isso e foi bem difícil. Não sei se vocês já fazem faculdade, mas quando a gente faz faculdade, a primeira coisa que a gente começa a falar na faculdade é perguntar: qual é a área que tu quer atuar? Todo mundo fala de um pro outro. Qual é a área? Qual é a área? E daí não foi diferente comigo, né? Eu fiz amizade, eu fiquei, nossa, que bom, graças a Deus. Isso é bem difícil, gente, fazer amizade. E aí, a menina perguntou: ô, Gleice, qual é a área que tu quer atuar? E eu falei: olha, eu vou abrir uma farmácia. E eu vou ser uma pastora também. E eu comecei a falar qual é o meu futuro para ela. Eu já tinha tudo na minha cabeça. E ela olhou para minha cara e falou assim: o seu sonho é muito pobre. E quando ela falou isso, doeu bastante dentro de mim. Só que eu não falei, eu não expressei que estava doendo. Eu olhei para a cara dela e falei assim: eu não acho que o meu sonho seja pobre. E daí ela saiu, né? E eu fui pro banheiro. E gente, era meu primeiro dia de aula. E eu comecei a chorar. Eu chorei muito, chorei muito. E eu lembro que eu liguei pro meu pai e eu falei pra ele que queria falar com ele, que tinha acontecido alguma coisa, e ele falou que estava ocupado e desligou. E aí eu liguei pra minha mãe, a minha mãe: ô, minha filha, pelo amor de Deus, eu tô ocupada aqui. Quando eu cheguei em casa, a gente conversa, e eu queria falar pra alguém logo, pra que não descesse no meu coração, porque eu tava muito mal. E eu não queria acreditar naquilo. Eu já tinha falado com Deus, eu sabia porque eu tinha decidido aquela faculdade, eu sabia porque eu tinha decidido ser uma pastora, eu sabia tudo tinha um propósito na minha vida. Só que naquele momento, parecia que eu tinha entendido tudo errado até aquele dia. E eu fiquei: será que o meu sonho é pobre mesmo? Será que eu não estava fantasiando demais? E eu comecei a ficar muito segura. E eu até liguei para a West também, a minha líder. Ela não atendia porque ela estava no trabalho. E eu me senti sozinha naquele momento, naquele banheiro da faculdade. Eu estudava na UFAL, eu tinha acabado de transferir para lá. Eu estava muito feliz, porque pelo menos a maioria das pessoas querem estudar lá, e eu não era diferente para mim. As pessoas que estão perto de mim sabem que eu queria muito ir. E era meu primeiro dia e eu sofri esse baque. E, por incrível que pareça, eu não queria mais voltar. Eu não queria estudar, eu não queria mais para aula, porque eu ia ver aquela pessoa lá, eu ia me sentir ofendida, menosprezada, inferiorizada, então eu não queria voltar. Só que eu comecei a ficar pensando: meu Deus, o meu pai, ele não queria que eu saísse da outra faculdade, eu ia para a UFAL, e eu tomei essa decisão sozinha, e agora eu vou desistir, e não sei o quê. E comecei a ficar: meu pai bota uma expectativa sobre a minha vida, e eu não vou cumprir isso. E eu comecei a ficar insegura e culpada pela minha decisão. E aí eu comecei a orar, colocar diante de Deus a ofensa que aquela menina soltou naquele dia. E eu comecei a abrir mão do que ela falou para a minha vida. E Deus, ele falou para mim: Gleice, os pensamentos que eu tenho sobre você é muito maior. O que eu tenho é pensamentos de paz, não de mal. Ouça o que eu falei, porque até o momento eu tinha perspectiva do futuro com base no que Deus tinha falado para mim. E eu comecei a abrir mão do que Deus tinha falado para mim para ouvir outra pessoa, que nem me conhece direito. E eu comecei a voltar para o que Deus tinha falado para mim. Comecei a agarrar tudo que Deus colocou no começo no meu coração e falei: Deus, o meu sonho não é pobre, o meu sonho é nobre. Por mais que outras pessoas falem que ele seja pobre, que não aceite isso, ela não entende o propósito. Eu entendo o propósito porque eu vi o propósito. Então eu comecei a agarrar isso e liberar perdão sobre aquela menina. Hoje eu tenho a minha farmácia, hoje eu estou terminando o meu curso e Deus seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Não acredite. Quando você tem um sonho, quando Deus coloca um sonho em você, não acredite quando as pessoas ridicularizam isso ou não acreditam nisso. Você sabe o que você precisa fazer para alcançar esse sonho. E Deus, ele está com você. Se você não tem um sonho, ore para Deus e peça que Ele te dê um sonho. E vá atrás, amém? Quantas vezes a gente deixa de sonhar por acreditar que a gente não é capaz? Deixar de sonhar é uma consequência do sentimento da culpa. Deus, ele deseja que você arranque isso, que você arranque a mordaça da culpa, que você se declare liberto hoje. Amém? Eu queria que você pudesse se colocar de pé agora. Depois que nós somos perdoados,